Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. O conteúdo que a gente vai estudar é Revolução Inglesa. Antes de mais nada, é bom relembrar, tá certo? Que alguns chamam Revolução Inglesa e outros chamam Revoluções Inglesas. Por que essa diferença, né? Um no singular e outro no plural? Aqueles que tratam no singular, né, Revolução Inglesa, analisam todo o fenômeno da Revolução sob uma ótica só, do começo ao final. Enquanto aqueles que chamam de revoluções inglesas, eles analisam as divisões dessa revolução, né? Eles analisam cada um desses aspectos. Por exemplo, a Revolução Puritana, a Restauração Monárquica e a Revolução Gloriosa. É só a nível de curiosidade. Antes da gente iniciar o estudo sobre a Revolução Inglesa em si, é fundamental que a gente entenda alguns aspectos primariamente. Por exemplo, o processo de formação da monarquia inglesa, né? Basicamente, o motivo para isso está em quê? Em vocês entenderem como cada um dos atores dessa revolução vão assumir seus papéis. Como assim? Eu estou falando da monarquia, estou falando dos nobres, estou falando, por exemplo, dos demais grupos como, por exemplo, a burguesia. Essa introdução levando em conta a formação da monarquia inglesa está justamente em vocês entenderem como cada um desses grupos vão assumir o poder, lutar o poder e como sobre o poder, né? E também como é que vai dar a relação entre esses grupos. Isso tudo, pessoal, serve para vocês verem que antes da Revolução nós vamos ter um certo equilíbrio, uma certa harmonia frágil, mas existente entre esses grupos. E é justamente quando essa harmonia ela é quebrada, está bem, que nós vamos ter a deflagração da revolução em si, ok? Pois bem, quando a gente fala de monarquia inglesa, né, do processo de formação dos estados nacionais modernos, né, na Inglaterra, a gente tem que relembrar o seguinte, tá certo? Antes de mais nada, a gente tem que entender que em 1066, Guilherme o Conquistador, que era um duque da Normandia, região que ficava lá que fica no norte da França, vence os saxões, né, a população nativa da Inglaterra, na Batalha de Hastings, e se torna, assim, rei da Inglaterra com o título de Guilherme I. Ok? Depois, né, que ele vence essa batalha, se torna o rei, vem adquirir o título de Guilherme I, ele passa a distribuir terras para aqueles que auxiliaram ele nessa conquista. Ele passa a nomear funcionários reais para administrar os condados. Esses funcionários reais eram chamados de xerifes. Além disso, pessoal, ele vai exigir também que toda a nobreza, né, que perdeu a batalha para ele, jurasse fidelidade ao rei. E também ele vai proibir as guerras particulares entre os nobres. Isso tudo, gente, ele vai implementar buscando diminuir o poder da nobreza local, tá certo? Diminuir o poder deles e centralizar o poder nas mãos do rei, tá bem? Depois dele, nós vamos ter um outro rei chamado Henrique II. Pessoal, eu não estou seguindo a ordem, eu estou falando dos fenômenos que particularmente eu considero mais importante para a gente entender o processo de formação do Estado inglês e o processo de implementação, né, dos grupos no poder que futuramente vão brigar entre si e vai ser a Revolução, tá certo? Pois bem, eu ia falando, depois de Guilherme I, né, que vai conquistar os nobres e ser o rei da Inglaterra, nós temos o seu sucessor, né, depois dele nós temos Henrique II, que ele vai dar continuidade à centralização do poder, exigindo, por exemplo, dentre outras coisas, que as questões fossem julgadas pelo tribunal do rei e não mais pelos tribunais da nobreza, ou seja, os tribunais locais. Os juízes reais percorriam as diferentes partes do reino, julgando e registrando, tá certo? As decisões, que depois eram usadas como orientação para os casos futuros. Pessoal, o que é que ele queria com isso? Ao proibir que as causas fossem julgadas pelos tribunais locais e exigir que o julgamento fosse feito pelo tribunal do rei, né, pelos juízes reais. Simples. Com isso, ele visava diminuir ainda mais o poder dos nobres, né, a autonomia local, e garantir a centralização
do poder na figura do rei. Quer dizer o seguinte, nós temos a centralização política na figura do rei, nós vamos ter também agora a centralização jurídica na figura dos juízes reais. Com tudo isso, ele buscou, em resumo, tá certo? Diminuir cada vez mais o poder dos nobres. Repetindo, tá certo? Guilherme I vai conquistar a Inglaterra, né? E iniciar um processo de centralização, exigindo a fidelidade dos nobres e proibindo as guerras particulares. Henrique II vai dar continuidade a essa centralização do poder nas mãos do rei. Ele faz isso com a proibição dos tribunais locais, garantindo total poder ao tribunal do rei, tá bem? Repetindo, caso não tenha ficado claro, a partir de Henrique II, todas as causas só poderiam ser julgadas por juízes reais, tá bem? Depois, nós vamos ter aí depois, né, de Henrique II, nós vamos ter Ricardo Coração de Leão. Ele vai receber esse apelido porque ele era considerado muito valente em batalha e coisa do tipo. Entretanto, pessoal, Ricardo Coração de Leão ele vai passar mais tempo longe do país em batalha, por exemplo, na Terceira Cruzada, né, do que governando. Isso vai trazer, sim, alguns problemas, tá bem? Como o gasto, né, para manter o conflito e também pelo fato de que o rei legítimo, não está lá governando. Quem acabou governando durante essa ausência de Ricardo foi justamente o príncipe João, tá bem? Seu irmão. Só que, pessoal, João ele vai acabar se envolvendo em guerras também, né? Guerras longas, custosas, e com isso ele acaba perdendo significativamente as terras que a família dele possuía na França, tá bem? Por ele perder essas terras, né, para manter a guerra, ele acaba recebendo o apelido de João Sem Terra. É interessante relembrar, pessoal, que é nesse contexto, né, de Ricardo Coração de Leão, João Sem Terra, que nós vamos ter o personagem Robin Hood, tá certo? Que vai configurar justamente a consequência dos desmandos, né, do príncipe João. Nós vamos ter aí, né, o nobre Robin, que vai justamente se unir a um grupo de marginalizados e vão lutar contra o Estado, né, contra a cobrança de impostos. E surge aquela história, né, do herói que roubava dos ricos para dar para os pobres. Pois bem, João, para manter, né, perde suas terras para manter a guerra, mas também ele faz o quê? Ele, para cobrir os gastos militares, ele começa a obrigar seus vassalos, né, seus servos, a pagar tributos cada vez maiores. E ele punia quem se negava a pagar. E é curioso, pessoal, prestar atenção nisso daqui, que não só os tributos eram cobrados dos pobres, não, dos nobres também. Isso vai gerar um descontentamento generalizado contra a figura de João, não é? Reagindo a isso, os nobres se rebelam e acabam obrigando o rei a assinar um documento que ficou conhecido como Magna Carta, né, que foi assinado em 1215. Esse documento, pessoal, ele é decisivo na história da formação do Estado moderno inglês. Por quê? Porque a Magna Carta, pessoal, ela vai ser um instrumento jurídico, né, que vai representar a diminuição do poder do rei, o controle do poder do rei. Isso é interessante porque você nota o seguinte, em um governo absolutista, né, uma monarquia absolutista, o poder do rei é quase limitado. Só é limitado basicamente pelas normas, moral e bons costumes, né, os costumes da época. Fora isso, o rei pode fazer o que quiser, manda e desmanda, né? O poder absolutista. Com essa Magna Carta, o poder do rei acaba sendo limitado. Ele só pode fazer ou deixar de fazer aquilo que a Constituição, aquilo que um documento diz. Quer dizer que o poder dele é limitado por um documento. Aqui é interessante, pessoal, porque a Magna Carta ela vai inaugurar uma coisa diferente dos padrões da época. Enquanto nós temos uma monarquia absolutista, com a Magna Carta vai surgir a concepção de uma monarquia constitucional. A diferença das duas, que em uma monarquia absolutista, o poder do rei ele é quase ilimitado. Já na monarquia constitucional, o poder dele é extremamente limitado pela lei. A lei diz o que ele pode ou não pode fazer, ok? Entretanto, pessoal, vem uma curiosidade, tá bem?
A Magna Carta não pode ser considerada um documento popular, uma vez que ela acabava seguindo os interesses, né, dos nobres, tá bem? Depois de João, nós temos Henrique III, né, um sucessor. Ele vai desrespeitar a Magna Carta. Olha só, essa Magna Carta, como exemplo da limitação do poder do rei, proibia, por exemplo, que o rei criasse impostos, aumentasse impostos, por exemplo, sem a autorização do Grande Conselho. O Grande Conselho é o que futuramente vai ser mudado o nome, né, para parlamento. Pois bem, Henrique III ele impõe a cobrança de novos impostos e isso acaba provocando uma nova revolta da nobreza. Entretanto, pessoal, nessa nova revolta, né, a primeira que vai dar origem à Magna Carta foi só os nobres contra o rei. Nessa nova revolta vai ser o rei, né, versus os nobres. Só que os nobres dessa vez vão ser aliados pela burguesia, ok? Que auxilia os nobres e com isso, né, ajudam os nobres a vencer o rei novamente, colocar ele em seu lugar, e com isso ganham o direito de fazer parte do Grande Conselho, que depois, como eu já falei, passa a ser chamado de parlamento. Com o tempo, pessoal, o parlamento passa a ganhar cada vez mais força e ele vai ser dividido em duas câmaras, ou seja, ele vai ser bicameral. Nós estamos falando da Câmara dos Lordes e da Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes, pessoal, ela se subdividia em Câmara dos Lordes temporais e Câmara dos Lordes espirituais. Os lordes temporais representavam a alta nobreza, né? Barões, duques, e os lordes espirituais representavam a alta cúpula do clero, da Igreja Anglicana. Já a Câmara dos Comuns, por sua vez, ela é formada por representantes da pequena nobreza e da burguesia. É bom salientar aqui, pessoal, que a Câmara dos Lordes era hereditário, enquanto a Câmara dos Comuns ela era por eleição. A Câmara dos Comuns, pessoal, as pessoas que compunham a Câmara dos Comuns, elas deveriam representar a população, né, os servos da monarquia inglesa. Mas é válido lembrar que, apesar dela representar os servos, só poderia participar da Câmara dos Comuns quem tivesse posses, né, quem tivesse riqueza. Pessoal, isso foi fundamental para vocês entenderem o seguinte: nós temos o rei, nós temos os nobres e nós temos a burguesia. Os três grupos que vão compor justamente, né, a Revolução Inglesa, tá bem? É válido lembrar que, nisso que eu expliquei para vocês, nós temos aqui uma espécie de equilíbrio de poder, tá bem? Nós temos aqui meio que uma harmonia. Eu sei que é uma harmonia frágil e vocês têm que saber que é uma harmonia frágil, muito frágil, que pode se quebrar a qualquer momento. Entretanto, essa harmonia frágil de poder vinha se mantendo até então, porque os monarcas, né, os reis, acabavam respeitando esse limite até onde eles podiam ou não podiam ir, garantindo assim a harmonia com o parlamento. Vai ser justamente quando um rei vai passar por cima dessa situação que nós vamos ter a revolução, tá bem? Pois bem, sei que ficou um pouco grandinho, mas bora lá. Agora a gente vai estudar, tá certo? Eu vou comentar a Revolução Inglesa em si, tá certo? As revoluções inglesas, ou Revolução Inglesa, não importa, tá bem? No início do século XVII, vem representar um marco significante na vida europeia e na história da sociedade ocidental. Por quê? Porque, diferente dos reinos que estavam ao redor da Inglaterra, né, que a burguesia era marginalizada e excluída do poder político, mesmo tendo muito poder econômico, na Inglaterra, a burguesia aliada à pequena nobreza vai assumir o poder, sim, okay? E vai lançar as bases necessárias para uma nova ordem, né, que vai se caracterizar pela hegemonia do parlamento, ou seja, pelo parlamentarismo. Tá bem? Nós vamos ter depois disso na Inglaterra uma monarquia constitucional e uma monarquia parlamentarista, tá bem? Repetindo, a Revolução Inglesa ela é interessante justamente porque você vai ter, diferente dos outros reinos, na Inglaterra, a burguesia ela vai ser ativa politicamente, ela vai ter participação no poder político. Quer dizer que ela não só vai ter poder econômico, como vai ter poder político. Isso é fundamental para, dentre outras coisas, pessoal, tá certo? Vai servir como base
para, por exemplo, a Revolução Industrial, tá certo? A Revolução Industrial até não vai ocorrer na Inglaterra porque eles eram mais inteligentes, não. Tem um conjunto de fatores que na aula de Revolução Industrial eu comento, mas um dos principais aqui que é válido lembrar é justamente o fato da burguesia ser ativa politicamente. Ao ela ser ativa politicamente, ela vai buscar meios de garantir a satisfação de seus interesses, coisa que isso só vai ocorrer mesmo na Inglaterra, nos outros países não, tá bem? Esse processo revolucionário, gente, que se desenrolou na Inglaterra, tá certo? Vai ter raízes nas mudanças socioeconômicas que vinham ocorrendo anteriormente. Como assim, pessoal? Durante a dinastia dos Tudor, né, de Elizabeth I e seu pai, nós vamos ter o seguinte, tá certo? A política mercantilista desses monarcas ajudou o país a se transformar em uma das maiores potências econômicas da época, sobretudo potência marítima, tá bom? Na época ela liderava o ramo da indústria têxtil, aqui por exemplo a indústria de lã, né? E a produção, e a produção de carvão, sendo inclusive, como eu falei, uma das maiores potências marítimas da época. Pessoal, no início do século XVII, os comerciantes, industriais e armadores vão constituir uma burguesia próspera e atuante. Ok? É justamente devido à tomada de decisão dessa dinastia, né, que vai garantir, eles vão abrir mão um pouco do seu poder, tá bem? Sobretudo o poder econômico. Ao eles abrirem mão desse poder, vai abrir brecha para que outros grupos cresçam em poder, por exemplo, a burguesia. Isso, pessoal, vai garantir uma relação de equilíbrio entre esses grupos. Por quê? Porque a burguesia está tendo seus interesses satisfeitos pelos nobres, né, pelo rei, e o rei está deixando, ao fazer isso, ao abrir um pouco mão de seu poder, né, seu poder econômico, ele garante paz. Vocês estão vendo? Aqui é um toma lá da cá, né? Um cede para poder o outro ter alguma coisa, assim ambos viverem em paz. Mudanças na sociedade inglesa. Pessoal, o capitalismo, né, se restringia, aliás, não se restringia às cidades inglesas. Quando eu falo de capitalismo, eu estou falando justamente de atividades que são gerenciadas buscando a riqueza, buscando justamente o domínio do capital, né? Pois bem, isso não vai ocorrer somente na Inglaterra, nas cidades, como Londres e assim por diante. Isso vai ocorrer também no campo, onde nós vamos ter a gentry, tá certo? Que é a pequena nobreza rural. Esses nobres, pessoal, do campo, eles não tinham tanto poder quanto os nobres que ficavam na corte, quanto aqueles nobres que gozavam da presença do rei, tá bem? Ou da rainha, né? Eles vão estar mais afastados do centro de poder político. Por quê? Porque poder econômico eles vão ter, uma vez que eles estão enriquecendo cada vez mais com a prática da agricultura comercial. Como assim? Eles não produziam só para consumo, eles produziam para a venda, tá bem? A agricultura comercial vai ser diferente da agricultura de subsistência. A agricultura comercial visa simplesmente vender. A agricultura de subsistência visa somente consumir. Todavia, pessoal, mesmo eles ficando mais concentrados no campo, a gentry, né, os gentlemen, os cavalheiros, né, vão buscar se ligar à burguesia das cidades, tá bom? Tanto por meio de negócios quanto por meio de casamentos. Outro grupo que vai se enriquecer consideravelmente são os yeomen, que são os pequenos e médios proprietários de terra. Pessoal, esses dois grupos, os yeomen e a gentlemen, né, os gentries, eles vão enriquecer por quê? Porque eles vão produzir e vender lã e alimentos que eram exportados pela marinha mercante inglesa. É válido lembrar, pessoal, que a Inglaterra ela vai se tornar uma grande potência marítima ao vencer, tá certo, a Espanha, ao vencer a temível armada espanhola. Ao fazer isso, eles abrem espaço, tá bom, para o mercado. Antes eles só podiam produzir e vender, né, para o mercado inglês, ok? Só para dentro do país. Quando a Inglaterra vence a armada espanhola e desse jeito ganha o direito, né, de navegar tranquilamente pelos oceanos, eles podem vender para outras regiões. E vem um detalhe aí, para continuar, para vender, né, para vender em grande escala para essas outras regiões, né, que era levado pela marinha mercante inglesa, ou seja, para produzir mais, tanto alimento quanto ovelha para a indústria têxtil de lã, eles vão começar a ampliar os seus domínios, ou seja,
essa elite rural, né, os yeomen e os gentry, vão começar a expandir seus domínios. E isso vai acontecer como, tá certo? Eles vão cercar seus domínios, mas eles vão cercar também, por exemplo, aquelas terras comunais, que eram heranças, tá bem, da Idade Média, que eram basicamente essas terras comunais, onde os mais pobres, os pequenos camponeses, tiravam, né, seu alimento. Eles vão cercar. Por isso que esse processo vai ficar conhecido como cercamento, ou seja, o cercamento vai ser a ampliação dos domínios dessa elite rural, ok? Eles vão absorver a propriedade, as pequenas propriedades dos pequenos produtores rurais, né? Eles vão absorver para produzir mais, tá bem? Seguinte, em meio a essa realidade dos cercamentos, né, em que as pessoas perdiam suas terras, os pequenos proprietários perdiam suas terras, eles acabavam se tornando andarilho, mendigo, né? E outra consequência disso também você vai ter o êxodo rural, onde muitos iam das cidades, dos campos para as cidades, né? Se transformando em uma mão de obra barata e altamente explorada. E aí vem um detalhezinho, pessoal, é justamente essa farta mão de obra, fruto do cercamento, que vai ser também uma das causas para a Revolução Industrial ter ocorrido na Inglaterra, tá bem? Outra consequência desse cercamento também é justamente o quê? Um grande processo de imigração de ingleses para a colônia inglesa na América, chamada as 13 colônias, conhecida por vocês como Estados Unidos. Vocês estão vendo, né, pessoal? Uma coisa vai gerando várias outras como se fosse uma teia, né? Por isso que a história ela deve ser considerada como uma espécie de teia, onde uma coisa vai influenciando outra. Com essa realidade, pessoal, tá bem? As cidades inglesas vão ser dois mundos completamente diferentes. Um mundo burguês mercantil e manufatureiro. Burguês mercantil é aquela burguesia que vivia de quê? Da venda, né, de produtos. Já a burguesia manufatureira é aquela que vivia da produção. Quer dizer que nós vamos ter esse grupo, por um lado, gozando de uma Inglaterra extremamente lucrativa, e por outro lado nós vamos ter uma massa de trabalhadores urbanos e desempregados, onde a imensa maioria deles veio do campo porque perdeu suas terras no processo de cercamento. Tá bem? É válido lembrar que a maior parte da burguesia inglesa, pessoal, era favorável à liberdade de produção, assim como de comércio, tá bem? Considerando assim uma política monopolista e regulamentadora da monarquia inglesa como prejudicial aos seus negócios. E aqui vai ser interessante, que é justamente essa política monopolista e regulamentadora que um futuro rei vai assumir, que vai gerar o atrito, por exemplo, com o parlamento e, consequentemente, a revolução, ok? O acirramento das tensões, pessoal, vai ocorrer a partir de quando? Ok? A Rainha Elizabeth, ela morre, tá bem? Ela morre sem deixar herdeiros diretos. Com isso, gente, quem acaba tendo que assumir é seu primo, Jaime Stuart, que já era rei na Escócia, dando origem à dinastia Stuart, tá bom? O sucessor da rainha, esse seu primo, não recebeu muito apoio dos ingleses, tanto politicamente quanto socialmente. Dentre outros motivos para isso, pessoal, estava no fato de que esse rei ele era defensor da teoria dos direitos divinos do rei, que dizia que o rei era rei porque Deus quis. Então, consequentemente, as pessoas tinham que aceitar. Se você vir levar em conta, gente, que o parlamento ele vinha gozando de uma certa liberdade e equilíbrio de poder com o rei, ter agora um rei que quer mandar neles, quebrando esse acordo, quebrando esse equilíbrio, obviamente isso vai dar um problema, né? Pois bem, a relação entre esse rei e seus súditos piora quando o rei tenta fugir ao controle do parlamento e impôs medidas, né, como o monopólio real sobre as indústrias de tecido, como eu falei para vocês. Coisa que a burguesia manufatureira, por exemplo, era contra. E que não tinha entrado em choque com Elizabeth I nem com seu pai, porque esses dois reis não haviam lançado mão de políticas monopolistas. Pelo contrário, eles abriram mão de monopólio, que era completamente diferente do que acontecia nos outros reinos. Vocês estão vendo? A monarquia Tudor acabou abrindo mão de um bocado de coisa para poder viver em harmonia com o parlamento. Esse rei que assume agora, né, da dinastia Stuart,
Não faz isso. Ele quer mandar mais, ele quer passar por cima do parlamento e, consequentemente, isso vai dar em... É isso aí que vocês pensaram, vai dar em problema, tá certo? Mas, né, Jaime, depois que ele morre, ele consegue governar, tá certo? Depois que ele morre, quem vai assumir é seu filho, Carlos Stuart, tá bom? Entretanto, pessoal, Carlos I, né, que ele vai ser nomeado Carlos I, antes de assumir, o parlamento, para evitar atritos com ele, como houve com o pai dele, obriga ele a assinar a petição de direitos. A petição de direitos, pessoal, era como se fosse uma espécie de confirmação, sabe, da Magna Carta. Dava ainda mais poder à Magna Carta, é como se fortalecesse, afirmasse a presença da Magna Carta. Como assim, Lindenberg? Com essa petição de direitos, né, se buscou diminuir o poder do rei. Por exemplo, o rei não poderia convocar o exército, não poderia adotar medidas econômicas sem aprovação do parlamento, não poderia, por exemplo, dissolver o parlamento. O rei, obviamente, né, Carlos Stuart, o príncipe, assina e se torna rei, né? Só que, pessoal, ele não foi muito fiel à sua palavra, né? O tiro saiu pela culatra, porque o novo rei acabou fazendo as mesmas coisas que o pai, ou seja, ele agiu de forma autoritária, tanto na esfera econômica como também na esfera religiosa. Ele vai tentar obrigar, né, os seus súditos escoceses a se tornar anglicanos, o que isso vai ser muito problemático, uma vez que a maioria deles eram presbiterianos. Quer dizer que com isso nós vamos ter uma revolta, tá bem? Uma guerra entre a Inglaterra e a Escócia, sendo a causa disso religião. Pois bem, pessoal, com o passar do tempo, esse rei, né, que estava só fazendo besteira, ele cria uma nova... Ele traz de volta uma antiga lei, tá certo? Um imposto que era específico das cidades portuárias, chamado de ship money. Só que ele vai além, né? Ele não só traz de volta, como expande para todas as cidades. Quer dizer que não só as cidades portuárias tinham que pagar, mas todas as cidades da Inglaterra. Consequentemente, isso amplia o descontentamento, ok? Essa insatisfação toda gera uma crise política. E o rei, né, que se vê pressionado por uma situação que ele mesmo provocou, a convocar o parlamento, tá certo? Pois bem, pessoal, com o passar do tempo, os representantes do povo, né, da Câmara dos Comuns, passam a defender reformas e a fazer oposição às iniciativas reais. A crise chega a um ponto de ruptura quando, né, a Câmara dos Comuns exige que aquele a petição de direitos seja colocada em prática, né? Exigir o cumprimento dessa lei que proibia, dentre outras coisas, que o rei dissolvesse o parlamento, né? Além da convocação de reuniões com mais vezes. Em resposta, o rei faz o quê? Manda fechar o parlamento e prender seus principais líderes. Isso leva à precipitação de uma guerra civil muito longa, que vai durar de 1642 a 1651, onde de um lado você vai ter o rei Carlos I, né? E aqui vale um adendo, vale salientar uma coisa. Quando eu digo que a Revolução Inglesa vai ser o rei contra o parlamento, não é contra o parlamento completo, pessoal, é só contra a Câmara dos Comuns. Isso porque a Câmara dos Lordes ficou do lado do rei. Então, se a gente for desenhar aqui, a Revolução Inglesa vai ser o rei, junto com a Câmara dos Lordes, versus a Câmara dos Comuns, tá bem? Como eu já havia falado para vocês, né? A Câmara dos Lordes, o parlamento, ele era bicameral, como eu já falei, né? Lordes espirituais e temporais de um lado e a Câmara dos Comuns de outro, ok? A Câmara dos Comuns, pessoal, ela era composta pela grande burguesia e pelos gentlemen, né? Que era a pequena nobreza rural. Os parlamentares representavam o conjunto da população, mas, só, como eu já falei para vocês, a Câmara dos Comuns só podia ser formada por pessoas com dinheiro. As diferenças de classe, né, de origem social, expressavam também as diferenças religiosas e políticas. Como assim? A Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns vão se diferenciar não só por visão política, não só por visão econômica, mas também por visão social e visão, sobretudo, religiosa. A Câmara dos Lordes, pessoal, ela era formada
por anglicanos, ok? Tanto os espirituais quanto os temporais. Já a Câmara dos Comuns ela vai ser formada, em geral, por presbiterianos e por puritanos. Os presbiterianos são a alta burguesia e a gentleman, né, a gentry, e os puritanos pelos pequenos e médios burgueses, os homens, camponeses, artesãos, etc. E é interessante, pessoal, vocês entenderem o seguinte, que é justamente a Câmara dos Comuns, né, que vai dar ao parlamento uma arma extremamente poderosa, o exército de novo tipo, tá bom? Por que isso é interessante, pessoal? Porque dentro do exército novo tipo vai ter uma característica que é justamente o quê? A liberdade de organização e discussão. Quer dizer que os grupos lá, eles tinham a liberdade para conversar, para expor suas opiniões, para expor suas ideias, para discutir. Isso fez com que dentro do exército novo tipo, né, surgisse uma grande quantidade de ideias políticas. E é interessante, pessoal, vocês entenderem o seguinte, que diferente dos cavaleiros, né, que era justamente o exército do lado do rei, né, o exército que pertencia à Câmara dos Lordes, era um exército que levava em conta não a capacidade do indivíduo, mas sim sua origem social. Assim, os altos postos só podiam ser assumidos por pessoas ricas, independente delas serem inteligentes, terem experiência ou não. Já, por exemplo, o Exército Novo Tipo não se importava com isso. O Exército Novo Tipo queria saber se você era inteligente. Então, no Exército Novo Tipo, uma pessoa simples, humilde, ela podia conseguir chegar até os altos patamares, aos altos cargos. E isso vai ser interessante porque, para nível de capacitação, obviamente o Exército de Novo Tipo vai estar muito mais preparado e também muito mais incentivado, tá certo? Motivado para lutar do que os cavaleiros. Nessas discussões, pessoal, dentro do Exército Novo Tipo, vão surgir alguns grupos mais radicais, por exemplo, os Diggers e os Levelers, tá certo? Os Diggers vem justamente do verbo escavar, né? Basicamente por quê? Porque os Diggers, pessoal, eles se opõem, tá bom? A propriedade privada do solo. Eles exigiam que as terras da coroa, as terras comunais e as terras ociosas que ninguém estava usando, fossem dadas para os pobres trabalhar, como se fosse uma espécie de reforma agrária da época, tá? O movimento dos sem terra da época. Nós tínhamos também os levelers, né? Que eram chamados de niveladores pelos seus opositores. Mas por que eles diziam isso? Porque os levelers eles defendiam a população do campo, ok? E exigiam completa liberdade religiosa e a igualdade de todos perante as leis. Os diggers queriam que fosse distribuído terra para todo mundo e os levelers queriam que todo mundo tivesse liberdade e fosse considerado igual socialmente falando, né? Assim, pela lei. Esses eram basicamente, pessoal, os atores que vão se envolver no confronto entre o rei, né, e o parlamento. E um segundo momento da Revolução Inglesa, no conflito instaurado entre a Assembleia e os grupos de soldados puritanos unidos em torno de Oliver Cromwell, que vai ser o chefe, né, o líder, o general maior do exército de novo tipo. Pois bem, pessoal, em meio à Guerra Civil, né, os presbiterianos assumiram a hegemonia do parlamento, enquanto o exército mais radicalizado, comandado por Oliver Cromwell, vai vencendo cada vez mais as batalhas em nome da Câmara dos Comuns, ok? Nessa primeira fase, tá certo? O rei Carlos I perde a batalha, né, para o exército do novo tipo. Entretanto, pessoal, esses presbiterianos que eram formados, ok? Pela alta burguesia e pela pequena nobreza rural, ok? Eles vão querer o seguinte, eles vão querer fazer um acordo com a realeza, com o rei. Eles eram a ala mais moderada, sabe? Porque eles não viam com bons olhos a alta burguesia, né? E a pequena nobreza, eles não viam com bons olhos a maré de democracia que era defendida e estava dentro do exército novo tipo. Okay? Que era característica dos puritanos, né? Que era da pequena burguesia, dos camponeses e assim por diante. Isso vai acabar gerando uma radicalização do processo político. Por quê? Enquanto os presbiterianos tentam desmobilizar o exército, né? Porque o exército em sua maioria é formado pela pequena burguesia, pelo povão, que é a ala mais radical, né?
o rei acaba sendo preso. Ele foge, né, para a ilha de Wight, e embora essa ilha pertencesse ao parlamentar, ao controle parlamentar, né, à Inglaterra, isso agrava a crise, porque é considerado como se ele estivesse traindo a Inglaterra, ok? Isso, pessoal, por outro lado, vai animar os realistas, aquelas pessoas que eram do lado do rei, né, que não podia fazer muita coisa enquanto o rei estava preso porque temiam que ele fosse morto. Agora que o rei está solto, eles podem o quê? Eles podem lutar também, né? Mobilizam-se, formam um novo exército, uma nova fase da guerra civil, só que são derrotados de novo pelo exército de novo tipo, ok? Com essa tomada de escolha pelos presbiterianos, né, a Câmara dos Comuns passa para as mãos dos puritanos, eles excluem os parlamentares moderados, os presbiterianos, né, que estavam dispostos a negociar com o rei. A partir de então, pessoal, daí, o conselho, o parlamento ele passa a ser unicameral somente com a Câmara dos Comuns, tá certo? Sendo que Oliver Cromwell vai ser o presidente do Conselho de Estado, ok? Que ele vai se dividir entre as ações administrativas e militares. Na esfera política administrativa, pessoal, uma das coisas mais importantes que foram tomadas, uma das escolhas mais importantes tomadas por Oliver Cromwell foi o ato de navegação. E o que é que o ato de navegação dizia? Que todos os países do mundo, né, só podiam transportar mercadoria pelos mares ou em seus próprios navios ou em navios alugados da Inglaterra. Como assim? O país que não tivesse navio não poderia alugar navios de outros países, tinha que ser só da Inglaterra. E depois, pessoal, com esse ato de navegação, eles obrigam praticamente a todo capitão de todo navio ser inglês. Isso eles fazem para quê? Isso aumentou, pessoal, a riqueza da pequena burguesia, né? Que seus negócios começaram a ampliar cada vez mais, já que obrigava todo mundo a utilizar os navios ingleses, ou pelo menos capitães ingleses, né? Mas com o passar do tempo os problemas se acumulam, né? A destruição causada pela guerra foi seguida por desastrosas colheitas, alto custo de vida, baixo salário, pesadas taxações, quer dizer, aquele kit para ferrar com a vida do negro, né? Embora Cromwell distribuísse terras na Irlanda, né, para os veteranos com pagamento pelos soldos atrasados, a Inglaterra vivia numa situação política e econômica explosiva. Com o passar do tempo, Cromwell vai ter oposição, ok? Oposição não só dos realistas, oposição não só dos presbiterianos, mas também dos Leverless e Diggers, aquela ala mais radical. Por que eles vão se revoltar contra Cromwell? Porque eles vão dizer que foram enganados pelo governo republicano e que esse governo não implementou nenhuma medida democrática que tirasse a maioria da população do estado de miséria, né? Todavia, todas essas manifestações de oposições foram aniquiladas pelo governo de Cromwell, ok? Em 1653, diante da oposição dos conservadores e dos grupos radicais, dissolve o parlamento e, ironicamente, né, ele assume o título de Lorde Protetor da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda. Por que eu estou dizendo ironicamente? Porque ele iniciou essa guerra para derrubar um ditador, um tirano, sendo que mais tarde ele mesmo se torna um tirano, né? Ele morre e quem acaba assumindo é o filho dele, Richard Cromwell, que por não ter a mesma influência, aquela malevolência do pai, acaba sendo deposto, né? Ao ele ser deposto, pessoal, nós temos o quê? O período chamado de restauração monárquica. Quando o filho de Cromwell é deposto, o poder é entregue, né, a Carlos II, que é filho daquele rei que foi morto, tá certo? Carlos I. Pois bem, Carlos II, pessoal, caso tenha ficado confuso, a restauração monárquica é justamente quando os reis, né, a monarquia inglesa reassume o poder após a deposição de Richard Cromwell, filho de Oliver Cromwell, tá bem? Agora a gente entra na última fase, que é a Revolução Gloriosa. Eu sei que ficou grande, pessoal. Eu tentei de verdade fazer com que ficasse pequeno, mas vocês estão vendo que é muita coisa, né? Pois bem, Carlos II, ele é coroado, né? Graças à aristocracia e à alta burguesia, que haviam retirado o filho de Cromwell do poder. No governo dele, comércio e a indústria crescem com rapidez, a ciência é estimulada, você tem um livre pensamento, experimentação, reforma educacional, tudo bonitinho. Entretanto, Carlos II vai fazer a mesma coisa que seus antecessores, né? Que é o quê? Entrar em atrito com o parlamento.
Entretanto, pessoal, Carlos II ele morre, sem deixar nenhum herdeiro, e quem assume, tá certo, é seu irmão, Jaime II. Esse novo rei, pessoal, digamos que ele fez mais confusão do que todos os outros juntos. Porque além dele entrar em atrito com o parlamento, Jaime II, ele era católico em um país protestante. Logo, se tornou impopular. Sem falar também, pessoal, que ele vai tentar isentar os católicos de imposto, de pagamento de taxas. E ainda vai indicar algum desses católicos para os cargos mais importantes do governo. Consequência disso, aquele grupo, né, aquela elite vai ficar revoltada com ele. Só que aí é que tá. Ao ficar revoltada com Jaime II, eles não queriam que ocorresse aquela confusão, que teve aquela guerra, sabe? Aquela confusão toda. Eles querem dessa vez uma revolta mais calminha. Eles querem derrubar o rei do poder, mas eles querem fazer de uma forma que não se espalhe e se torne uma confusão generalizada. Ok? Como é que vai ocorrer essa revolução gloriosa? Tá bem? Jaime II, tá certo? Ele acaba tendo um filho. Até então ninguém tinha feito nada com ele, por quê? Porque ele só tinha uma filha. E essa filha ela era casada com um príncipe que era protestante. Então, quando ele morresse, a filha assumiria e tudo estava beleza, né? Só que com o passar do tempo, esse rapaz faz um filho. Então, o parlamento teve medo que o desmantelo de Jaime II fosse passado para o seu filho, né? O que é que eles fazem? Eles decidem agir. Eles procuram, né, Maria Stuart, filha de Jaime II, né, e o marido dela, Guilherme de Orange, esse que eu falei que era protestante. E eles decidem lá fazer um acordo para quê? Para retirar Jaime II do poder e colocar a filha e o genro. Guilherme de Orange convoca suas tropas, né, que profundamente cerca Jaime II, e Jaime II, sem apoio nenhum, vê lá sua filha e seu genro lhe dando um golpe, lhe esfaqueando pelas costas, faz o quê? Só faz o que qualquer um pode fazer, né? Ele foge, ok, para a França, onde ele fica lá até morrer. Jaime II vai acabar sendo, de certa forma, né, um dos últimos da dinastia Stuart, tá bom? Assume Guilherme de Orange e Maria Stuart, né, como rei e rainha. Mas antes, pessoal, de assumir, eles têm que assinar o Toleration Act e o Bill of Rights, tá certo? Essas duas tomadas de medidas aqui, pessoal, tinham como princípio bem básico o quê? O Toleration Act, né, o ato de tolerância, dava liberdade religiosa a todos os que praticavam religiões cristãs, exceto o católico, tá certo? Já o Bill of Rights, a Declaração de Direitos, basicamente foi um conjunto de leis que, entre outras medidas, institui o julgamento através de um júri, né? Além de evitar, né, que punições cruéis e exorbitantes fossem feitas. O rei acaba perdendo a prerrogativa de suspender execuções de leis e implementar impostos sem a permissão do parlamento. Traduzindo, eles vão assinar que eles não vão mandar em porra nenhuma, quem vai mandar é o parlamento. Eles assinam, obviamente, vão ser rei e rainha, mas quem vai comandar basicamente é o parlamento. Qual a importância, por último, da Revolução Gloriosa? A primeira grande importância da Revolução Gloriosa para a história da Inglaterra é que ela vai marcar definitivamente a queda do absolutismo. Por que a queda do absolutismo definitivamente? Porque simplesmente, a partir da Revolução Gloriosa, o rei e a rainha não mandavam em praticamente porra nenhuma. Quem mandava era o parlamento. Com isso, a Inglaterra vai se confirmar como uma monarquia constitucional baseada em princípios liberais. Isso vai ser fundamental, pessoal, dentre outras coisas, como eu falei, né, para a Revolução Inglesa ter ocorrido na Inglaterra. Pessoal, eu sei que ficou grandinho, mas, como eu disse, eu tentei diminuir o máximo possível, tá bom? Até a nossa próxima aula.